Vamos ver. Ó, post de 18 de maio de 2020, 20 considerações sobre o especial 2008, o retorno de Goku e seus amigos. Isso aqui eu li tudo ontem, né, falando o que é exatamente. Vamos lá, por tópicos. 1. Assim como no Super, vemos Tite obrigando o Goku a ter que trabalhar, por mais que não estejam precisando de dinheiro, com uma desculpa boba sobre ele aprender o valor do trabalho, não respeitando as vontades do marido e nem entendendo o valor de se manter os treinamentos. Apesar de sua super força e velocidade, o vemos trabalhando em uma plantação, utilizando até mesmo roupa que aparece no Super, limitando um cara tão especial a se tornar um fazendeiro frustrado com os rumos da vida. Se levarmos em conta que Tite era retratada como uma garota mimada que nunca trabalhou, o fato dela querer forçar o Goku a isso é bem estranho. Claro, se não levarmos em conta a necessidade de dinheiro, já que não era mais uma realidade, né? Até porque eles tinham ajuda financeira do Mr. Satan. Então, realmente, é o que eu falei quando eu tava realmente reagindo a esse episódio. É uma desculpa muito fraca de que, ó, eu nunca trabalhei, mas eu quero forçar você a ter que aprender qual que é o valor de um trabalho. Sendo que a Tite sempre foi a mimada que viveu às custas da herança roubada do Rei Cutelo. Ou seja, é uma desculpa fraca pra forçar o Goku a trabalhar. 2. Mestre Kami abusando sexualmente de Tite, que é uma mulher casada e com filhos. Se bem me lembro, isso acontecia apenas em cenas fillers do anime, não sendo mais visto no mangá ele agindo assim com algumas das esposas da galera por ser muito mais imoral do que já era. Realmente é um ponto negativo, mantenho os dois primeiros. 3. Piccolo se recusa a ir com o pessoal na nave de Videl, mantendo a sua pose de alguém ranzinza em um nível que já não deveria ser visto após a saga Buu. Ele se manter mais afastado é uma coisa, mas não dar um sorriso nem quando perto do Gohan, assim como dizer que o Gohan era ingênuo ao decidir dar dicas de combate a Goten e Trunks, me parece uma deturpação em sua caracterização, querendo forçar que ele é super ranzinza a todo momento. Mantenho essa crítica. Reclamei isso também reagindo. 4. Goku e Vegeta inventam desculpas para estarem usando seus uniformes de batalha, dizendo que também são suas roupas cotidianas, indo não apenas contra vários momentos da obra original em que eles aparecem com roupas mais normais, como sendo uma desculpa para não inventarem figurinos casuais mais criativos desses personagens. Mantenho isso. 4. Mantenho até agora. 5. Pouco depois de Vegeta simplesmente dizer que está com seu uniforme de combate, por considerá-lo uma roupa cotidiana, levando Goku a responder da mesma forma, eles entram em uma briguinha infantil que é reforçada pelas palavras de suas esposas, reclamando do fato de que, sempre que se encontram, eles têm que agir como gato e rato, uma clara deturpação de como deveria ser a interação entre esses personagens após a saga Buu. Concordo, fica muito pouco natural e forçado que toda vez que eles têm que se encontrar, eles têm que entrar nessas briguinhas, nessa rixinha, ficar discutindo, sabe? Como se eles não pudessem simplesmente ter um diálogo natural. Mantenho essa crítica. 6. Piccolo aparece tomando o que parece ser uma sopa, um ponto positivo em sua caracterização. Ó, isso é verdade, é o que eu não falei. Parece, a obra, tipo, Super Hero e Daima dão a entender que ele só gosta de se alimentar com água. Mas como sopas e chá são líquidos, né? Sopa nesse especial, chá no Dragon Ball Online, dá pra dar essa colher de chá, olha só. Dá pra dar essa amenizada e falar que ainda é um líquido, então ainda faz sentido com a caracterização dele de só se alimentar com esses líquidos. Tudo bem. E ali eu falei que era um ponto positivo, né? Então eu mantenho isso. 7. Tanto o Piccolo quanto o Gohan sentem rapidamente a chegada de um elemento estranho, mesmo sendo alguém com um ki nada extraordinário. Outro ponto positivo, ainda mais se levarmos em conta o filme novo do Broly. Mantenho. 8. Vegeta parece sentir que o Ki misterioso pertencia ao seu irmão, sabe-se lá como, já que não se tem confirmação na obra original se você consegue distinguir a pessoa pelo seu Ki, e mesmo se isso fosse o caso, como Vegeta parece nem ter tido como avaliar o Ki de seu irmão mais novo, já que na época este foi enviado ainda bem novinho para um planeta qualquer, é estranho que ele, ao sentir o seu Ki, rapidamente se lembre de quem é depois de todos esses anos. Verdade, eu nem tinha sacado isso durante a assistida agora na live. Eu acho que faz sentido. Tipo, ele sabia que o Rei Vegeta, e ele até fala, que mandou o irmão mais novo pra um outro planeta. Então, tipo, talvez ele nem conviveu com o irmão a ponto de lembrar do Ki dele. E além disso, ficou, sei lá, mais de 20 anos afastado do irmão. Então, ele já bateu o olho, né, figurativamente. Mas ele já, de cara, reconheceu o Ki do irmão, soa meio forçado. Acho que eu vou manter essa crítica. 9.
A introdução de Turbo é um problema por si só, já que na obra original sempre ressaltaram que os únicos Saiyajins vivos depois da explosão do planeta Vegeta eram Goku, Raditz, Nappa e Vegeta. Em momento algum, Vegeta dá a entender que possuía algum irmão, sendo este um exemplo de um retcon feito a troco de nada, já que a função do personagem do Turbo nessa história nem é lá tão importante, ao ponto de precisar estar ligado tão intrinsecamente a um dos Guerreiros Z. Além disso, eu complemento falando que o Vegeta fala explicitamente na saga Cell que só existiam Goku e ele como Saiyajins, né? De Saiyajins puros, ignorando o Trunks, que ele não sabia que era o filho dele, e por isso ele falava que não tinha como o Trunks ser um Saiyajin. Mas daí se ele soubesse que o irmão dele tava por aí, ele poderia pensar, tá, se o meu irmão tá por aí, talvez exista ainda outros Saiyajins por aí. Mas não, na mangá original ele afirma, não existem outros Saiyajins. Então ainda mantenho isso, não gosto. 10. Quando Kuririn diz que gostaria de ajudar na batalha, a sua esposa, Android número 18, age da mesma forma que vem agindo direto no Super, demonstrando não ter interesse em lutar e nem querendo deixar o seu marido se envolver, se não tiver algum dinheiro envolvido, sendo uma caracterização deturpada de uma única vez em que ela demonstrou na saga Buu ter interesse em entrar no torneio de artes marciais por envolver dinheiro. Assim como não tinha grande interesse em ir atrás do Kaioshin, porque também não envolvia isso. Naquele contexto era muito mais crível ela estar mais focada no prêmio, já que moravam de favor com o Mestre Kami. Não se sabia que a situação envolvendo o Kaioshin poderia ser super perigosa para a Terra e vários outros guerreiros mais poderosos já estavam envolvidos. Na minha interpretação, não me parece que ela só é fissurada em dinheiro a ponto de não querer nem deixar o seu marido se envolver em algo que poderia ser uma luta tranquila. Mantenho isso, continuo achando que não foi bem caracterizada. 11. Gohan demonstra interesse em querer enfrentar os novos inimigos, sendo uma característica interessante em sua caracterização, demonstrando que quem escreveu esse roteiro sabia que o personagem, por mais que não tivesse a mesma paixão por lutas que o seu pai, ainda gostava de se envolver em combates. Ponto positivo que eu mantenho. 12. Existe muita comédia forçada, não apenas na caracterização de Goku e Vegeta, mas em coisas bobas como Kuririn tendo dificuldade inverossímil de puxar um pequeno legume da plantação de Goku, mantenho isso, Mestre Kami puxando um com formato de mulher, meio forçado pra rolar comédia, o Long se vestindo de maid de uma hora pra outra, só pra comédia boba, não faz muito sentido, etc. As que envolvem Goku e Vegeta são as piores, mas é interessante notar que apesar desse especial não tentar realmente ter um clima super sério e criar um grande perigo, exageraram na dose de comédia, como se boa parte dos personagens fizessem piadas ou trapalhadas a todo momento. Mantenho isso. Não gosto muito da forma com que Goten e Trunks foram escolhidos para serem aqueles a lutar com os inimigos, mas gosto que isso tenha sido a intenção desse especial, não se limitando apenas a Goku e Vegeta. Acharia mais interessante se fossem os escolhidos por Goku e Vegeta valorizarem o fato de Goten e Trunks, a nova geração, serem quem precisam de mais experiência. Eles até sabiam antecipadamente que os poderes dos novos inimigos eram iguais aos de Frieza, estariam mais tranquilos em deixarem eles lutar. A única parte bacana disso é que Gohan entra um pouco nesse papel em determinado momento, dando-lhes dicas sobre como sentir melhor o ki dos inimigos na hora de atacar. É um outro ponto que eu não havia me lembrado, mas concordo com o meu eu do passado que escreveu isso em 2020. É verdade, em vez de fazer toda essa comédia para que, coincidentemente, Goten e Trunks acabassem lutando com Abo e Kado, faria mais sentido, tipo, Goku e Vegeta ali mais velhos, muito mais fortes, pensassem, em vez de eu querer forçar uma lutinha aqui com esses caras que eu sei que são muito mais fracos que eu vou deixar a nova geração, os mais jovens, adquirirem mais essa experiência de combate. E aí a gente vai estar aqui sempre analisando e guiando eles no combate. Faria mais sentido. 14. Goten e Trunks lutam com Abo e Kado sem o uso do Super Saiyajin por sabe-se lá qual motivo, também estranhei isso. Mas isso seria um defeito pequeno se comparamos com o fato de se fundirem em Gotenks erroneamente por estarem há 2 anos sem executar os passos da fusão, algo que é verossímil, mas logo em seguida termos um corte para eles se fundindo de novo, ignorando que precisariam esperar muito tempo para poderem fazer isso e o inimigo estava bem na frente deles, e o Abo Kado parecia de fato querer sentar geral na porrada. Não parecia ser alguém que iria compreender que, não, peraí, mais meia hora, porque daí você vai ter uma luta divertida. Então mantém esse ponto. 15. Quando Aka, fusão de Abo e Kado, perde a paciência e começa a disparar várias rajadas de energia pelo ambiente, causando grande destruição, Gohan, que em teoria ainda seria um dos mais fortes e velozes dali, se não o mais forte e veloz, não faz nada. Também estranhei isso. Ele fica só olhando com cara de tenso, não faz nada. 16.
Ainda nessa cena de destruição de ambiente, temos Kuririn sendo obrigado a salvar a sua esposa e filha de última hora com Kienzan, já que a 18 foi nerfada ao ponto de não conseguir reagir a tempo a um bloco de concreto que iria esmagá-la. Claro, se ela não fosse super forte, né? É a mesma repetição do Kuririn agindo como o maridão que tem que salvar a sua esposa, visto no filme 11, né, o filme do Bill Broly, e também no Super, em determinados momentos. Não é um imenso problema, mas é um detalhe infantil do roteiro, colocando o marido para salvar a esposa, mesmo que a esposa, né, fosse bem mais forte e ágil. Ao menos valoriza um pouco o Kuririn, mas eu não acho que é o jeito certo de valorizá-lo, concordo também. 17. O jeito que inventaram para valorizar um pouco o personagem do Yantia nesse especial foi com ele tendo que salvar a Bulma na cena de destruição. É algo que tem certo sentido e foi uma cena muito bem animada, usando o Soukidan dele com inteligência, mas acaba sendo estranho o fato de Vegeta não fazer nada, levando em conta que essa história se passa após a Saga Buu. Reclamei disso também e mantenho o ponto. 18. Tanto para Kuririn quanto para Yantia, é estranho que eles estavam com seus Dogi, né, os uniformes de batalha, por baixo de suas roupas cotidianas. A obra simplesmente desistiu de inventar uma desculpa para fazer fanservice com os personagens trajados com os uniformes do estilo Kami, sendo que não seria nada problemático eles lutarem com as suas roupas casuais. Exatamente. Tipo, se pro Goku e pro Vegeta eles tiveram que forçar que eles foram com essas roupas, porque eles veem essas roupas como roupas que podem ser formais também, por que não usar essa mesma roupa pro Kuririn e pro Yantia? Essa mesma desculpa? Ou ainda colocar o... Tipo, se você vai usar essa comédia de que eles foram com roupas formais e eles simplesmente tiram e eles estão usando a roupa por baixo, daria pra também usar isso com Goku e Vegeta. Então não faz sentido. Sabe, eles estão criando uma lógica que só funciona pro Goku e Vegeta e na hora do Kuririn, com o Yantia fica desconexo, sabe? Não faz sentido. Era pra o que foi usado com Goku e Vegeta, né, poder ser usado com Kuririn e Yantia, ou o que foi usado com Kuririn e Yantia poderia ser usado com o Goku e Vegeta. Faria até mais sentido, né, nessa questão da piada. Eles foram com essas roupas formais, obrigados pelas esposas, mas aí por baixo, né, como eles sempre estão preparados para as batalhas, porque eles são Saiyajins, sei lá o que, aí eles tiram a roupa e por baixo tá a roupa de batalha. Faria mais sentido. Ou seja, é um probleminha sim, mantenho isso. 19. Esse especial de 2008 deve ter sido o primeiro a nos dar um vislumbre do visual do Super Saiyajin God Blue. Existe uma cena em que, por conta do brilho do golpe do Aka, todo o ambiente fica com um tom avermelhado. Porém, existe uma cena rápida em que só os cabelos, olhos e sobrancelhas do Goku ficam avermelhados. Claro, isso é só um efeito visual coerente com o brilho do ambiente, sendo uma forçada minha aqui, mas o próximo faz bem mais sentido e complementa essa visão. Depois que Goku se transforma em Super Saiyajin, usa um Kamehameha e o brilho do golpe faz todo o cenário tomar um tom azulado, algo novamente comum dentro da obra, certo? Contudo, dessa vez, mesmo depois do Kamehameha se dispersar, o brilho se mantém por muito tempo e podemos ver um Goku com Super Saiyajin azulado lutando até o ponto de se destransformar bem calmamente. Eu acredito que tenha sido a primeira vez que a aura e os cabelos do Goku se tornaram azuis por tanto tempo e ele voltou ao normal ainda quando mantinha essas cores. Tipo, isso aqui nem que eu falei, esse post são 20 considerações, não são 20 defeitos. Então isso aqui foi mais uma curiosidade, e eu citei isso também ao longo do react aqui, né? Que eles mantiveram, no caso do Blue ali, eles mantiveram por muito tempo, né? Mesmo quando já faria sentido que o brilho do Kamehameha já tivesse sumido. Então é uma curiosidade e ao mesmo tempo uma coincidência do destino, né? Curioso. Dá pra manter a mesma coisa. Isso me leva à teoria de que esse especial pode ter sido usado como uma base para os filmes do novo milênio, já que possuem muitas características que vimos no Batalha dos Deuses, Renascimento de Frieza e até mesmo no anime do Super. 20. Para terminar, eu gostaria de falar sobre 3 cenas específicas envolvendo Goku e Vegeta que muito me desagradam e lembram as bases de seus relacionamentos no Super. 1. A cena em que Goku diz a Goten que Vegeta lhe permitiu lutar junto ao Trunks, mentindo na cara dura só para deixar o seu filho lutar também, por mais que o Trunks tivesse ganhado a aposta de forma justa. Quando Vegeta se irrita com esse ato injusto do Goku, esse lhe pede desculpas de forma descontraída. Como eu citei antes, esse passa um pouco mais porque é uma forma do Goku, como um bom pai, tentar ajudar ali o filho dele a também se divertir, né? E o Trunks não vê problema de lutar ao lado do amiguinho. Beleza. Funciona melhor. 2. Quando Goku e Vegeta estavam indo em direção ao Aka, que estava descontrolado e explodindo todo o cenário, Goku inventa uma mentira e faz Vegeta se distrair, para que assim conseguisse tomar vantagem e pudesse lidar com o vilão sozinho. Mais um ato sacana do Goku para com Vegeta agindo como um malandro e que, no fim, pede desculpa sorrindo. De novo, aquela desculpa que é pra soar como inocente, mas vai soando como babaca. Aí eu já não gosto. 3. Já ao fim do curta-metragem,
Todos estavam terminando de comer suas refeições, que foram anteriormente interrompidas, e em mais um ato sacana, o Goku rouba o sushi de Vegeta bem na cara dele. E quando o Vegeta se irrita com o ato, o Goku novamente apenas sorri e pede desculpas. Ou seja, diferente de tudo que já tínhamos visto na obra original, nesse especial o Goku possui uma postura totalmente diferente com o Vegeta, sempre tirando vantagem dele e depois pedindo desculpas, como se as suas ações não fossem nada demais, ou mesmo ele não soubesse que elas iriam irritar o Vegeta. Uma caracterização que acaba por ser pior que a vista no Super, onde ele age como um burro total e irrita a todos. Aqui ele age como um espertalhão meio inocente que tira vantagem do ainda rival com um tom cômico. Logicamente, depois de 3 atitudes imaturas de Goku, o Vegeta perde a paciência e replica o mesmo com ele, levando-o a se irritar pra valer com o ocorrido, como se ele não entendesse o porquê do Vegeta ter feito aquilo. Ou seja, parece que o Goku é meio bipolar, meio esquisitão, ele não tá entendendo que o que ele tá fazendo é errado e claramente irritaria qualquer um. E a obra termina reforçando que eles estão fadados a naturalmente não se entenderem, agindo com personagens de Manzai, né? Aquela comédia típica japonesa, em que tem o burro e o espertão, né? Que fica corrigindo o outro. Com Goku sendo o Bokeru, né? O bobão que sempre fala ou faz algo idiota, na pura inocência, e o Vegeta sendo o Tsukomi, que se irrita com ele e pode querer, né, bater, ou mesmo vai e bate nele, dar um cascudo, como o Bills faz no Super, né, para tentar enfiar um pouco de bom senso na cabeça do idiota. Claro, não dá pra dizer que o Goku nunca esteve nesse papel na obra original, mas a sua relação com os outros deixou de ser assim, e tivemos apenas alguns vislumbres de uma interação mais descontraída entre os grandes rivais, em pouquíssimos momentos da saga Buu e alguns fillers. Se analisarmos como eles conversavam e agiam nos capítulos finais, em momentos de paz, não se parecem nada com como foram retratados nesse especial, como se sempre agissem assim, lembrando que suas esposas parecem reforçar isso. Me parece que foi uma deturpação na interpretação de suas caracterizações que ocorreu conforme a franquia ficou anos e anos sem novas produções, com Toriyama mudando suas visões ao longo do tempo e mesmo se esquecendo de muita coisa sobre a obra original, e tendo gente nova ou com pouco conhecimento sobre a série trabalhando com ela, levando-os a flanderizar os personagens. Antigamente, os roteiristas e diretores estavam bem por dentro da obra original, nos demonstrando uma visão bem diferente sobre o comportamento dos personagens e seus filhos. Podemos usar de exemplo, no episódio 282 do Zenia, que é o meu filho preferido, como um bom contraste a esse especial, sendo muito mais sutil na comédia e na forma com que Vegeta interagia no convívio com os demais. Neste aqui, tivemos vários problemas em suas caracterizações, provindas de Akira Toriyama ou Takao Koyama. Mas e você, o que pensa desse especial, né? Que já tem quase 12 anos, né? Na época, hoje em dia tem 15, 16 anos, né? Enfim, eu acho que ainda é um bom texto, ainda me mantenho, né, crente de que eu fiz um bom trabalho ali em explicar os problemas deles, e essa questão de caracterização é que é a mais complicada de explicar, sabe? Até que ponto os personagens não foram flanderizados pra se tornarem esses personagens realmente de Manzai. O Goku é sempre o bobão e o Vegeta ele é o mais esperto, irritadinho, que tem que ficar corrigindo ele. Então toda a base da caracterização dele sempre vai ser o Goku fazendo algo que irrita o Vegeta, mesmo que ele não tenha malícia, mas ele faz ali de um jeito que parece meio malandro e fica pedindo desculpa de qualquer jeito, não entende que tá sendo irritante, e aí o Vegeta tem que ficar, né, puxando briga com ele, aí os dois ficam só nessa caracterização, não parece existir uma sutileza, né, os nuances na caracterização deles como a gente tinha na obra original. Mas, de novo, eu sei que para um especial curto de comédia faz sentido eles se focarem mais nisso do que desenvolver uma dramaticidade, um grande desenvolvimento de personagem. Eu entendo, tem esse ponto também. Mas ainda assim, são detalhes que me incomodam. Então, acaba que eu gostei mais do especial ao rever ele. Ele é mais divertido do que eu me lembrava, mas até bem produzido, apesar de seus pesares. Mas ainda mantenho essas 20 considerações nesse texto que eu fiz em 18 de maio de 2020.